Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa celebração da quinta-feira da segunda semana da Páscoa, a liturgia da palavra, através da primeira leitura, vem nos falar sobre a primazia ou o primado da obediência a Deus, quando Pedro, com os demais discípulos, respondem ao Sinédrio: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Então, a partir dessa resposta, nós podemos perceber e tocar na primazia, no primado. Em primeiro lugar, nós devemos obedecer a Deus. É a Ele que devemos obedecer em primeiro lugar. Eu acredito que essa resposta de São Pedro com os demais apóstolos é urgente e desafiante para os tempos atuais. Por que urgente e desafiante? Porque, infelizmente, existem hoje muitas correntes ideológicas que olham para Deus, para a fé, para o cristianismo, como se fosse uma verdadeira camisa de força. Eles olham, principalmente os mandamentos: não faça isso, não faça aquilo, não, não e não. Eles olham para esse conjunto de leis que são fundamentados a nossa fé e dizem: é uma camisa de força. A fé, a religião, o cristianismo não deixa a pessoa totalmente livre, deixa a pessoa engaiolada, aprisionada. Ela não tem uma autonomia, ela não tem uma liberdade, ela fica presa a esses mandamentos, essas leis, e ela então não é livre totalmente. Por isso que é desafiante, por isso que é urgente, porque essas correntes ideológicas olham para a fé, para Deus, como alguém que prende. Eles falam: não existe liberdade com Deus, só existe liberdade, autonomia sem Deus. Eu vou dar um exemplo bem claro e atualíssimo em nosso meio. Esses dias vai acontecer o julgamento sobre o aborto. Por um lado, a igreja que busca obedecer a Deus com os valores cristãos levanta a bandeira em defesa da vida. A vida é um dom, a vida é uma graça, a vida é uma dádiva que vem de Deus. Mas por outro lado, o mundo, os homens dizem o quê? Não, a mulher ela é dona do seu próprio corpo. E uma vez que ela é dona do seu próprio corpo, ela pode fazer o que ela bem entender, mesmo que tenha uma vida ou um ser humano no seu ventre. Não,
esse negócio que o cristianismo, que a fé fala, que já é uma vida, já a partir da concepção, é conversa fiada, é mentira. Não, a mulher é dona do seu próprio corpo e ela pode fazer o que bem entender, ela é livre. Se for de acordo com a fé, com o cristianismo, ela não é livre, ela vai ficar presa, engaiolada, enjaulada, aprisionada. Por um lado, obedecer a Deus, por outro lado, obedecer aos homens. A palavra de Deus hoje nos convida, em primeiro lugar, a obedecer a Deus. O mundo fala totalmente o contrário. É preciso obedecer primeiro aos homens e depois a Deus. Na verdade, nem mesmo a Deus, porque eles querem uma sociedade totalmente sem Cristo. Estão querendo descredibilizar toda a humanidade, toda a sociedade. Estão querendo tirar Cristo da sociedade, do mundo, porque Deus é uma barreira, porque Deus é um obstáculo, porque Deus atrapalha a autonomia do ser humano. Nós devemos também levar em consideração que a pessoa que está disposta a obedecer a Deus, ela tem também que estar disposta a ser perseguida, a ser maltratada, a ser caluniada, porque é exatamente isso que nós encontramos na primeira leitura de hoje. Os apóstolos estão sendo perseguidos, caluniados, maltratados, postos até mesmo na prisão. A pessoa que escolhe obedecer a Deus, ela também vai ser perseguida por esse mundo, pelos homens. Eu lembro de um discurso que foi proferido pelo Papa Emérito Bento XVI, numa vigília de oração, na ocasião da beatificação do cardeal John Henry Newman. Nesse discurso, nessa vigília de oração, o Papa Bento XVI dizia o seguinte: obedecer, ou melhor, o preço que se paga simplesmente em ser fiel ao Evangelho não é mais ser enforcado, não é mais ser desconjuntado, não é mais ser apedrejado. O preço que se paga pela fidelidade ao Evangelho é a exclusão, é a ridicularização. E em cima disso ele começou a entrar no tema do martírio da ridicularização. Hoje os cristãos católicos, talvez aqui no Brasil, não passem tanto pelo martírio de sangue, mas passam pelo martírio branco, principalmente pelo martírio da ridicularização, conforme nos fala o Papa Emérito Bento XVI. A sociedade, os homens, o mundo, olham para nós cristãos, que procuramos viver com fidelidade o Evangelho, que procuramos obedecer a Deus, nos ridicularizando, tirando chacota de nós, zoando da nossa cara, dizendo que nós somos retrógrados, que nós somos lá do passado, que nós somos presos, que nós estamos presos, aprisionados, enjaulados. É desta forma que nós vivemos o martírio atual, o martírio da ridicularização. Obedecer a Deus é ter a certeza que o preço que se paga é a ridicularização, é a chacota. Nós estamos dispostos a obedecer a Deus, nós estamos dispostos a viver esse martírio de ridicularização e sejamos prontos, preparados para obedecer a Deus em primeiro lugar, mas também estejamos preparados em passar por essa cruz, por essa dificuldade que é a ridicularização.